Nós não vimos em nenhum lugar do mundo, procurei, pesquisei como fazer isso se tornar uma realidade. Fala pessoal, estamos na roça, começando aqui esse projeto do nosso lago suspenso. A diferença entre um lago cavado e um lago suspenso é que o suspenso obviamente fica acima do nível do solo. Eu já fiz a remoção das gramas, como o vídeo demonstra aí no início, deixei o centro demarcado. Agora, com toda a grama removida, eu nivelei o mínimo possível aqui, só para conseguir trabalhar bem com a nossa estrutura, que serão as paredes do lago. Existem várias formas de fazer essa estrutura de parede, tem quem use madeira, tem quem use pau a pique. Nós temos um material aqui que nós não vimos em nenhum lugar no mundo, então nós vamos utilizar esse material. E acredito que sejamos pioneiros nessa tentativa. Caso você conheça algum exemplo como esse, até deixe aí nos comentários para a gente poder trocar estudos e saber como funciona melhor, né? Mas nós utilizaremos, olha lá, o que nós temos de sobra aqui, veja bem, que já estava aqui no sítio. Antes de nós adquirirmos essa propriedade, tinha muita telha aqui. Então nós escolhemos fazer a estrutura lateral do lago de telha. É um lago que vai ter 5 metros de diâmetro, tentaremos fazer com 1 metro de altura. Nós inicialmente alinhamos as telhas assim, cerca de 3 a 4 camadas, para fazer um teste primeiro de como vai ser feito a colocação e o travamento delas entre si, porque a água, quando for colocada, vai empurrar as telhas para fora. Então a pretensão é fazer um travamento externo com estacas, pontaletes, para que quando a água empurrar as paredes para fora, as telhas estejam travadas entre si e também travadas com os pontaletes por fora. Nós aprenderemos fazendo, nós não temos uma referência de alguém que tenha feito, então a gente vai fazer de acordo com a nossa intuição, de acordo com aquilo que for dando certo nessa tentativa e quem sabe acerta. Se for tentativa e erro, ficará sempre aprendizado. Se a gente acertar, também ficará um aprendizado. E dessa vez, com a graça da internet, um aprendizado compartilhado. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Nós não vimos em nenhum lugar do mundo, procurei, pesquisei como fazer isso se tornar uma realidade. A Ana vai filmar aqui. Nós temos uma quantidade imensa de telhas que foram deixadas aqui pelo antigo proprietário e elas não tinham nenhuma utilidade, por isso elas estão aqui. Nós até pensamos em fazer um rancho com elas e nesse momento nós não temos necessidade de fazer um rancho. Nós já temos a nossa casinha aqui, temos a casinha da frente, fizemos o galinheiro com materiais leves. Por fim, essas telhas elas foram escolhidas para a gente fazer a parede do nosso lago, exatamente. Como? Estamos descobrindo ainda. A gente não sabe exatamente como, mas a gente viu que é possível. Então eu estou fazendo esse primeiro registro aqui para mostrar que o material que está parado às vezes aí no seu quintal, no seu terreno, ele pode ter uma utilização diferente daquela que é convencional. Basta você ter uma mínima criatividade e uma máxima disposição para fazer acontecer. Então esse é o registro inicial da revelação de como seria nosso lago, porque eu venho falando que vou fazer esse lago e não tenho revelado ainda o como será feito a estrutura dele. Então a estrutura dele será feita com telhas. Nós vamos sobrepor as telhas e vamos procurar algum tipo de travamento entre elas e depois um travamento externo. Eu vou mostrar todos os passos de como será feito, tentativa e erro, enfim, e o resultado final. Então, se você está interessado em acompanhar essa série aí, nossa construção do laguinho
Super Ultra Master Blaster, feito com materiais de reuso, pra gente fazer uma criação de tilápia top de linha, a gente ter essa autossuficiência. Inscreve aí no canal, deixa seu comentário, seu like, uma frase motivacional, que faz parte, coisa ruim, o mundo já tá cheio. Vamos deixar o nosso legado positivo pro mundo. Beleza? Eu não sei se toda essa telha vai dar. Eu tenho dois ou três, até 4 tipos de telhas diferentes, sendo que 2 delas são muito semelhantes. A telha, essa telha chapada aqui, ó, essa telha colonial chapada, né, reta aqui. Tem umas travas aqui, enfim. E temos também essa telha colonial, que ela é arredondada, que ela. Esse modelo. São esses 2 tipos de telhas que nós temos, sendo que entre elas também há diferença. Sei lá, tem umas que ela é um pouco mais fina aqui, mas enfim, é arredondada e a chata. Pretendo fazer a base do lago com as chatas, com essas telhas aqui chapadas, empilhando elas e depois finalizar com as arredondadas e, se necessário, ainda fazer um acabamento diferente ainda em cima. Bora lá, a gente vai registrando cada uma das etapas, porque a gente está aprendendo fazendo, né? Acompanha aí para você ver todo o resultado. É nóis, sou o Jonatas e tamo na roça! Pessoal, dando início aqui à montagem do alicerce com as telhas chapadas aqui. Como eu disse, tem 2 telhas, a arredondada e essa aqui mais reta. O sol hoje tá, ó, uma delícia. Então, vamos que vamos. Eu optei por fazer dessa maneira aqui. Eu acho que pode existir outras maneiras mais eficientes. Me pareceu que essa tem uma eficiência maior e eu vou explicar o porquê, ó. Eu escolhi fazer dessa forma. Essa telha aqui, ela tem essa cava aqui e ela tem esse dente aqui, ó. Esse dente aqui. Então, do lado de cá, onde tem esse desenho, ela tem essa cava e na parte de baixo vão ter aqueles 2 dentinhos. Então, os 2 dentinhos eles estão aqui embaixo, nessa telha aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar na cava levemente, ó. Eu vou colocar na primeira cava, não vou colocar na segunda. E vou dar uma viradinha aqui, levemente, assim, ó. Pra ir formando o círculo. Né? Vou dar uma acertadinha aqui. E assim eu vou continuar com as próximas telhas, né? Não importa se a telha tá quebradinha aqui, o importante é essa cava e os dentinhos ali estarem minimamente bons, né? Então vou pra próxima. E assim eu tenho seguido ao longo de todo o alicerce. Eu dou uma viradinha aqui, certo? E assim eu consigo travar. Se eu puxar aqui, ó, ela tá travada. E consigo ir fazendo a curva do lago, né? Coloco aqui os dentinhos, travo e vou virando um pouquinho. Aí na camada de cima, o que eu vou fazer? O que eu já estou fazendo? Eu venho com a telha, ao invés desse desenho estar para baixo, eu coloco a cava para cima, aqui essa cavinha para cima e esse desenho para baixo, nesse sentido, e travando ela aqui no meio. Aí eu travo o meio, venho com a próxima aqui, travando dessa forma, certo? O próprio peso delas, eu acredito que já vai provocar um travamento entre elas. Posicionando dessa forma, amarrando, eu acredito que vai travar também bem. E depois, para finalizar, eu ainda vou estaquear a cada, acho que 60 centímetros ou 1 metro aqui por fora. Porque quando encher d'água, a água vai empurrar e vai precisar de ter essa sustentação. Uma sustentação externa e uma sustentação entre as telhas. Aqui desse lado aqui, ó, já está até um pouquinho mais avançado, a gente já ergueu 3 camadas, ó. Olha só como está ficando. Tem que mostrar aqui de baixo, meu. Isso, olha só como está ficando. Ela está ficando travada. Pessoal, acabou a memória do celular. Voltando aqui à explicação. Seguinte,
A primeira camada, a telha vai nesse sentido, se sobrepondo na cava e no dentinho, uma sobre a outra. A segunda camada, a telha vai nesse sentido, se sobrepondo dessa forma. Por quê? Porque a primeira camada ela fica com um ângulo um pouquinho acentuado em uma das pontas. Então a segunda camada vai ficar com um ângulo um pouquinho acentuado na outra ponta, e isso vai fazendo com que fique o mais uniforme possível. A terceira camada segue a lógica, vai invertendo. Dessa forma a gente já ergueu aqui, ó, 3 camadas, 3 fiadas. A primeira camada, então, é como eu disse, a segunda camada vai no meio, vai no encontro das telhas da camada de baixo. A terceira camada vai no encontro das telhas, vou mostrar isso exemplificando aqui, ó, da camada de baixo e por diante. Então a quarta camada vai no encontro aqui, ó, vai amarrar aqui, ó. E qual é o sentido? Ó, tá vendo esse desenho aqui? Ele tá para lá, né? Então é sempre invertendo o sentido para ir equilibrando a inclinação aqui das camadas. A quarta camada então vai seguir assim, os dentinhos vão um encaixando no outro e assim por diante. Essa foi a maneira que eu considerei ser mais eficiente para dar o intertravamento e depois estaquear ela por fora aqui e dar a estruturação adequada para que quando encher ela consiga suportar o peso d'água. É muito provável que existem outras maneiras. Até se você tiver alguma ideia aí de como fazer de outras maneiras, deixa no comentário para a gente poder compartilhar esse conhecimento, essas ideias, e as futuras pessoas que forem utilizar telhas aí de reuso, telhas que estão paradas de alguma forma no seu terreno ou próximo, possam também ter novas ideias e, enfim, se complementar aí com aquilo que você escrever. Além dessa possibilidade, eu também verifiquei que é possível fazer dessa outra forma, que parece ser mais rápido, porém não sei se tem a mesma eficiência. Qual é a outra forma? Vem cá, ó. Essas telhas eu trouxe aqui só para eu baldear lá do monte para cá. E aí eu percebi que eu poderia fazer da seguinte forma. Dá um passinho para trás, Ana, por favor. Isso, só para pegar um ângulo bom. Ó, eu imaginei que a gente poderia fazer da seguinte forma. Ó. Aqui as telhas já estão sobrepostas, como eu disse, eu trouxe de lá, né? Entendeu? Então, eu imaginei que fosse possível fazer dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Uma telha, esquece os outros montes ali, vamos focar aqui só. Uma telha do lado da outra. Eu imagino que também seja possível. Sendo que a segunda camada vem sobre o encontro dessas daqui, sem sobrepor. Sem sobrepor. Eu acho que também daria certo. Se seu tanque for menor, enfim, você esteja com pressa, queira fazer o teste aí, ó, por sua conta e risco. Eu não vou fazer assim porque eu achei que da outra forma trava melhor. Mas eu acho que assim, ó, fazendo assim, talvez passar uma massinha aí, se você quiser assentar com massa, né? Enfim, vantagem dessa forma, mais rápido. Segunda vantagem, essa face aqui, ela vai ter um contato maior que a lona. Por que eu tô dizendo isso? Porque olha só o vão que ficou nas nossas camadas aqui, ó. E eu acho que não vai ter problema esse vão depois, porque a gente vai ainda forrar aqui provavelmente com papelão, lona e uma terceira lona, que é a lona de silo de 200 micras. As outras lonas e o papelão que a gente vai usar, a gente já tem disponível aqui, que foi doação, tá? Então eu quero fazer essa camada para a lona final ter uma área de contato maior, e quando a água estiver dentro aqui, ela possa se estruturar de maneira uniforme aí em todas as paredes. Certo? Então daquela outra forma ali, olha só a área de contato que a lona vai ter. Elas ficam mais pertinho uma da outra. Então pode ser que seja bom também fazer dessa forma assim, sem sobrepor. Enfim, aí vai ficar a seu critério, né? Qual técnica utilizar aí, de acordo com as suas considerações. Beleza? Vou dar continuidade agora. Estamos na terceira fiada. Vou subir o máximo que eu puder hoje. O sol tá
abençoando o lombo. Vou subir o máximo que eu puder aqui hoje, de fiada de telha. E aí provavelmente o próximo vídeo eu já vou trazer o resultado final dessa experiência aí de sobrepor as telhas com travamento e intercalando a posição delas. Então o travamento, para ficar realmente redundante esse vídeo, a gente explicar de diversas formas para que você possa entender os propósitos, né? É para que, e inclusive eu busco sempre redundância nas coisas que eu faço para tentar fechar todas as pontas e não ter nenhum problema. Então até mesmo na forma de explicar, eu vou ser até redundante novamente, enfim. Intertravamento entre elas, certo? Para ficar bem firme. Depois, inverter a posição. Se está travado assim, eu vou inverter e vou sobrepor no encontro delas. Né? Então aqui encontrou, eu sobrepus isso daqui no encontro dessa. E assim por diante, beleza? Para quê? Para que quando encher, vai ter a estaca por fora também. Né? Vai ter estaca aqui a cada 60 centímetros, 1 metro, ainda vou definir. Para que quando encha, tenha toda essa estruturação aí e o laguinho super ultra mega power aguente o tranco, beleza? E nós possa criar uma meia dúzia de tilápia aqui, bruta, para nós comer. É isso, gente. Sou o Jonatas, tamo na roça. Seja bem-vindo, se inscreve, curte, compartilha. Fique à vontade para fazer o que você quiser. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui, deixa uma mensagem de apoio, de crítica. Eu leio todas, respondo todas. E uma frasezinha motivacional, pode ter certeza que muda a vida e muda o dia de muitas pessoas que às vezes precisam só disso para se inspirar e seguir em frente, sorrir. Tamo junto. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. E agora eu vou seguir aqui na lida abençoada. É nóis. Tamo na roça, tamo junto. Ficou com essa configuração aqui, ó. Tamo aí na quinta fiada. Tá com cerca de 35 centímetros de altura. Nós precisamos chegar o máximo possível próximo de 1 metro. Beleza? Depois as próximas etapas vou registrar também. Valeu! Falou! Se inscreve aí, tamo junto. Tamo na roça. Bora lá. Almoçar agora que ninguém é de ferro, né?